Então, boa noite a todos. Vamos começar hoje o nosso primeiro podcast da Preseg Média. Vai ser um prazer enorme começar esse novo projeto com esse convidado aí que a gente escolheu a dedo, né, Margele? Com certeza. Para trazer ele aqui para falar um pouquinho do conhecimento laboral, o tempo de experiência, né, que a gente tem hoje para trocar sobre esse assunto, né, com os nossos ouvintes, clientes, parceiros, né, colegas de trabalho também. Acho que vai ser bem importante. É um novo projeto, então, da nossa empresa. E a gente vai pedir para o nosso convidado se apresentar, né? Isso aí. Legal. Muito feliz em estar aqui, Felipe, assim, participando desse projeto. É um projeto muito bacana. E eu estava pensando aqui, eu me formei... Quando é que você se formou em técnico de segurança do trabalho? 2004. 2004. Eu me formei em 95, cara. Então, assim, eu tava pensando hoje ainda, em 95, a gente nem imaginava que nós íamos estar falando, né, sobre esse assunto, um assunto tão do momento agora, né, numa mesa, e um assunto tão importante, assim, né, que é sobre o assédio. Nós vamos aprofundar mais, e sobre saúde mental. Mas assim, eu fico bem feliz porque eu passei por essa transição da segurança do trabalho, né? Então, lá a gente pegou o tempo que eram os inspetores de segurança, depois né, passou os técnicos, e agora a gente está aqui falando, né, eu como psicólogo, né, falando desse assunto tão importante, muito feliz. Bom, quero me apresentar, como você falou, né? Meu nome é Adriano, eu sou psicólogo já há bastante tempo, mas a minha formação técnica é em segurança do trabalho, como eu comentei, em 95 eu me formei. Então eu trabalhei muito tempo na área de segurança do trabalho, então a gente tem essa experiência bem interessante. E agora convivendo como psicólogo, também eu digo assim que diretamente eu saí da segurança do trabalho, mas a segurança do trabalho nunca saiu de mim. Sempre então, ficou interligado, sempre, né, aos assuntos. né, cara? A gente, né, tu também fez a tua formação em graduação, enfim, mas a gente sempre tem essa raiz. Nunca vamos deixar de ser técnicos. Não tem como deixar de ser, né? Então essa raiz, ela é bem legal. Né? Então, assim, muito feliz mesmo de estar aqui participando desse projeto com vocês. Que bom. Então, seja muito bem-vindo, Adriano. Um prazer te ter aqui nesse primeiro podcast, né? E aí, então, para iniciar nosso bate-papo aí, eu queria que tu explicasse de forma reduzida, assim, né, o que significa o assédio, o que caracteriza o assédio num ambiente profissional. É muito importante a tua pergunta, Margele, mas eu acho que antes de a gente falar o que é o assédio, assim, a gente tem que talvez dar uma introdução, assim, né, por que o assédio se tornou pauta, e eu acredito que essa é uma caminhada que está evoluindo de saúde mental. Então, só para a gente ter uma compreensão, né, em 2019, o Tribunal Superior do Trabalho ele criou uma cartilha, né, que fala sobre o assédio, que depois, em 2022, tornou-se aí obrigatório o assédio, né, dentro dos cursos de CIPA, enfim. E, então, essa cartilha ela foi tão importante que no dia 2 de maio é o dia que, né, a gente é o dia que é feito para prevenção do assédio dentro das empresas. Então, né, e essa cartilha que eu acho que a gente vai falar e explorar, eu até trouxe ela aqui, né, para a gente explorar e para ver, né, o que na verdade traz, e o que traz de aprendizado, principalmente, para nós sobre o assédio. Mas antes de eu entrar na cartilha, eu pesquisei, Felipe, no dicionário o que é a palavra assédio. Sim. E olha só que interessante, cara, que interessante. No dicionário, tá? Dicionário da língua portuguesa. Assédio: operação militar em frente ou ao redor de um local determinado. Um cerco, um sítio. E a gente, né, pensa assim, né, no dicionário está escrito que é uma operação militar. Mas daí a gente vai pensar no assédio que a gente vai falar, no assédio, né, da organização, ocupacional, do ambiente. Né, e a gente vê que justamente é isso que acontece, né? O assediador, ele começa a cercar, a rodear a pessoa, né, que ele vai assediar. E geralmente, infelizmente, o assediador, ele procura quem é, na concepção dele, a pessoa mais frágil, na concepção dele. Não necessariamente seja, mas na concepção dele, no olhar dele, ele procura a pessoa mais frágil
né, para iniciar esse assédio, seja ele moral ou sexual, que a gente vai aprofundar mais depois. Então, o dicionário ele é bem claro, né? E é isso. E depois tem uma outra parte do dicionário que diz assim, ó, insistência impertinente em relação a alguém com declarações, propostas e pretensões. Né? Então, o assédio ele está bem claro no nosso dicionário. E talvez a gente, né, antes talvez a gente nunca tenha olhado no dicionário porque não era em pauta isso, né? E agora é extremamente importante. Bom, então, isso é no dicionário. Bom, o que diz, né, essa cartilha aí do Supremo? Ela diz que o seguinte, ó, que o assédio moral é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada no exercício das suas atividades. Ou seja, ela é uma conduta que traz danos à dignidade e à integridade do indivíduo. Né? Então, quando a gente pensa em assédio, quando fala em assédio, o que a gente pensa geralmente, Felipe? Né? No assédio sexual. No assédio sexual. Mas, na verdade, o assédio moral, ele também traz muito prejuízo para o indivíduo. Muito prejuízo mesmo. Ele deve até ocorrer de uma forma mais, vamos dizer assim, é mais típico, mais frequente, o moral do que o sexual, né? A gente vai ver, depois que a gente aprofundar um pouquinho mais, mas a gente vai perceber assim que às vezes acontece os dois no mesmo, né? O assediador, ele assedia a vítima sexualmente, e aí a vítima nega, enfim, ou sai, né? Ou se esquiva, e aí ela começa a ser assediada moralmente. Né? Então, imagina isso psicologicamente falando, né? Para a saúde mental do indivíduo. Sim. Na verdade, está meio que interligado, dependendo da situação, né? Os assédios, eles meio que se interligam, porque primeiro a pessoa vai lá, oprime a outra, né? Perfeito. Deixa ela em uma situação de vulnerabilidade, de humilhação, e aí depois parte muitas vezes para o sexual. Né, dependendo do tipo de relação ali, isso é bem... Exatamente, Não, então, é bem grave isso, assim, né? Mas hoje a lei, ela tá bem firme em relação a isso. Né? Então, tem leis, né? O assédio sexual, por exemplo, é cadeia, né? A pena pode chegar até 2 anos de prisão. Sim. E no ambiente profissional, assim, tem muitas pessoas que confundem, né, aquela cobrança excessiva, né, uma cobrança por metas, por alcance dos objetivos, resultados, então gera aquela pressão. Muitas pessoas confundem esse tipo de cobrança, que é a cobrança profissional, com assédio, né. Então, como que a gente faz essa diferenciação hoje, né, o que nos ajuda a esclarecer, até mesmo para as lideranças, né, ou para o próprio colaborador, para a liderança, até onde eu posso ir com esse tipo de cobrança, até onde eu vou ultrapassar o limite dela e isso vai se tornar um assédio moral, né? Então, como que a gente pode fazer essa diferenciação no ambiente ocupacional hoje? Essa é uma pergunta muito interessante, assim, porque eu acho que é uma linha muito tênue, né? Um passo para um ladinho, né, pode ser assédio ou não. E tu escutando a tua fala, assim, a tua pergunta, faz até a gente pensar, assim, e a gente volta lá, né? Pô, será que eu fui assediador, que nem tu fala, né, Felipe? Será que eu fui como gestor? Será que eu fui assediador? Porque a gente faz essa reflexão, né? Claro. Eu como pessoa, eu como profissional, eu como gestor, eu como uma liderança. Será que eu fui em algum momento um assediador ou uma assediadora no ambiente ocupacional ou não? Sim. Né? Por muitas vezes eu até já falei isso diretamente para os clientes, né? Porque a gente fala muito de empresário para empresário. E a minha grande preocupação, né, Adriano, como eu já te falei outras vezes, é realmente, nesse primeiro momento, era identificar, será que eu não sou um assediador? Ou será que, ora, por alguns motivos também, em alguns momentos, será que eu não estou sendo assediado? Né? E a pergunta da Margélia, eu acho que ela é bem interessante, que, na verdade, né, algumas perguntas que a gente acabou compilando, né, para trazer nesse momento aqui, até para deixar mais enriquecedor esse nosso debate, né? É como diferenciar realmente a liderança exigente, né, e a liderança abusiva. Eu acho que dá pra gente pensar assim, ó, sabe que eu fiquei pensando assim nos meus gestores, nos meus líderes, nos meus chefes, né? E se a gente for parar pra pensar há tempo atrás, que nem se falava em assédio, assim, a gente já começa a juntar assim, bom, aquele cara, ele era um assediador, né? Naquele momento ele estava assediando moralmente, né? Então, assim, e isso é bem significativo. E eu acho que a linha que separa isso, assim, é justamente o medo,
o respeito, a forma como ele lidar, as cobranças, né, a humilhação. Hoje em dia se fala bastante, né, assim, a diferença de chefe e de líder. E eu acho que é isso, né? O chefe ele está muito mais ligado, talvez, muito mais próximo à característica de assediador do que de um líder, né? Porque o líder, o chefe ele tá ali parece para ditar regras. É do meu jeito, isso, se não for do meu jeito, ninguém faz. E não é bem assim, né? Hoje em dia a gente tem que ter um pouco mais de flexibilidade, mas claro que respeitando os limites, né? Então a liderança, eu acho que ela chega para isso. Acho que é aí que a gente separa o assédio, né? Porque precisa ter alguém de liderança na equipe para impor os limites, né? Para ser a linha de frente. Mas também tem que respeitar aquele limite para não virar assédio, né? Exatamente. Então, talvez um desafio, né? Para os gestores, é um desafio encontrar esse equilíbrio, né? Esse limite, essa linha, né? Entre assediar ou não. Mas eu acho que tá dentro desse processo, assim, do medo, do respeito, do trato, de olhar o outro como uma pessoa, olhar o outro como um indivíduo, como um ser humano. Né, a gente ouvia muito assim, dizer, eu sou um número aqui na empresa. Eu acho que o gestor ele tem que olhar de forma diferente, não pode olhar como um número a empresa, é uma pessoa ali, né? Então, eu acho que esse olhar ele faz toda a diferença, né, para definir o assédio ou não. Com certeza. Com certeza. E hoje a gente percebe assim um aumento muito grande, né, nos casos de ansiedade, burnout, muitos afastamentos hoje em dia, né? A gente falou muito de pressão, né, de metas, de ambientes abusivos, né? E tu acredita que o ambiente corporativo ele tem relação direta com isso? Tu sabe que eu acho que é um combo. Eu acho que entra vários fatores. Eu acho que o mundo hoje, de uma forma geral, ele está mais competitivo. As redes sociais facilitaram as informações e a gente está buscando mais, né? A gente está mais imediatista, está correndo, né? Cada vez mais, está correndo mais. E isso, claro, né? Pode adoecer, porque às vezes a gente corre, né? E daí tem que trabalhar com frustração, aí não vem os resultados, enfim. Então, isso é uma questão. Mas sim, eu acho que as empresas, as organizações, elas também também podem trazer o adoecimento para o indivíduo. Se a gente for parar para pensar assim, né? O trabalho ele é para ser prazeroso. Né? O trabalho é para ser, eu saio de casa, eu deixo a minha família, eu deixo as pessoas que eu amo, muito mais tempo no ambiente de trabalho, muito mais tempo com os próprios familiares, entes queridos, né? As nossas extensões, como eu costumo sempre dizer, né? Então, né, deveria ser um lugar prazeroso, mas a gente sabe, né, que nem todas as empresas são assim e que tem muitas empresas boas de se trabalhar, muitas empresas que olham para esse lado mais humano, essa gestão mais estratégica, mas a gente, infelizmente, ainda tem muitas empresas que não tem esse olhar, né? Sim, que pensa mais em produção, em produtividade, né? Em alcance de metas ali, vendas, enfim, e esquece que é uma pessoa ali. Que a pessoa ela tem as limitações dela, né? Sim. Que às vezes não tá num dia legal também, tá passando por alguma dificuldade ou com algum parente, alguma pessoa da família. Então é importante ter esse equilíbrio. Olhar o indivíduo como um todo, né? Eu gosto de brincar assim, ó. Lá na empresa de vocês tem um armarinho na entrada onde o funcionário ele entra e o armarinho está escrito ali, coloque todos os seus problemas aqui e vá trabalhar. Não tem, né? Não tem como a gente fazer isso. Pega e vira a chave lá, né? Não tem. Agora você, o Felipe aqui da produção. Né? Depois ia ser eu viro a chave perfeito se tivesse, né? Você, o Felipe lá de casa, lá da minha família. Mas nós somos seres humanos, graças a Deus, ninguém é robô aqui, né? Então a gente né, precisa administrar isso. Olha só que interessante, ó. Eu fui buscar os número de afastamento do INSS, fonte do Ministério da Previdência Social. Em 2025, 546 mil pessoas foram afastadas por saúde mental. É muita coisa. É muita gente. É um número assustador, né? Muita gente. Então, assim, né, eu acho que a gente tem que pensar. Que bom, acho que nunca se falou tanto em saúde mental no nosso país como a gente está falando agora, né? E até com a nova NR1, enfim. Então, que bom que tá se abrindo, né, para isso. Mas, infelizmente, né, o número
deixaram um número gigantesco muito acontecer. grande, né? Exatamente. Eu até tenho uma dúvida também, né? Muitas vezes no ambiente de trabalho, a gente vê assim nos ambientes laborais, que o pessoal confunde muito a questão do assédio apenas com a questão de gritos, humilhações, né, explícitas, né? Mas ele acontece só dessa forma ou ele acontece de alguma forma mais silenciosa também? Eu acho que na maioria das vezes, se a gente for para pensar no assédio, é silencioso, né? O assédio moral, principalmente. A pessoa, o gestor acaba isolando a pessoa, acaba colocando a pessoa em boatos, né? Então acaba trazendo essa questão mais silenciosa e talvez isso até seja mais prejudicial, né, do que ali né, o cara estourou, né, gritou ali com a pessoa, na hora tu vai perceber, talvez, né, tu vai até dar o afastamento, dar o pare, mas quando é silencioso, às vezes demora para a pessoa perceber. Pode ser até mais prejudicial. Né? Pode ser. Porque daqui a pouco pode ser uma coisa momentânea daquele momento, o cara explodiu ali por inúmeros motivos, mas foi só naquele determinado momento e aquilo passou e não é uma coisa rotineira da atividade dele ali, do ambiente. Mas como tá de forma mais silenciosa, aí que mora o perigo, vamos dizer assim, né? Tu sabe, Felipe, que a semana eu atendi um grupo de jovens que eles estavam fazendo racismo com um menino. E, por incrível que pareça, eu atendi o menino individualmente e o menino não percebia. Não é nada. Mas só que o pessoal dá a volta, não, imagina, né? Assim, de racismo mesmo, assim. Claro. Entendeu? Então, coisa silenciosa, aquela brincadeira. A vítima ainda não aquela brincadeira. Claro. É brincadeira. Vai não, mas só uma poucos, brincadeira. Isso, e então. vai se estendendo e vai ficando maior, e vai até se tornar um outro tipo de assédio, muitas vezes com violência física. Né? Perfeito. Então, eu acho que sim, eu acho que, né, talvez o silêncio seja talvez mais grave do que o próprio grito, né? Perfeito. Isso aí. E existe mais de um tipo de assédio, né? Que nem nós estávamos falando até agora dentro das organizações, né? Que é o moral, psicológico. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho de todos eles, assim, né? Na verdade, assim, os dois tipos de assédio é o assédio moral e o assédio sexual. E cada um deles, eles têm tipologia. Olha só o que diz a cartilha aqui, né? Vamos pegar a cartilha aqui, olha só. No ambiente de trabalho, o assédio moral ele pode ser classificado de acordo com a sua abrangência. Interpessoal, maneira individual e direta de uma ou de umas pessoas contra outras. E o interpessoal ele tem vertical, horizontal e misto. O vertical é o mais conhecido, talvez, Sim. que é o superior para o subordinado. Então, quando se pensa... Seria o mais comum, assim, de se identificar. Até quando a gente está dando treinamento, né, Felipe, a gente fala nisso. Não, mas o assédio não é só do superior para o subordinado. Não, né? Não é. Pode acontecer ao contrário. Não necessariamente, né? Não necessariamente. Qualquer um dos tipos de assédio, né? Pode, tanto sexual quanto moral, exatamente. Né? Então, quando é do supervisor para o subordinado, que é o mais comum, né? Ou que a gente acha que é o mais comum, talvez que apareça mais. Exatamente. Um certo poder, digamos assim, a mais, né? Esse é chamado de vertical. Daí tem o horizontal, que é horizontal, né? Então, de colega para colega. Né? O próprio colega... O mesmo tipo de posicionamento. Exato, assim. O próprio colega faz, né, o assédio com outro colega. E o misto, que é, né, o chefe e colega participando junto, enfim. Né? Então, é interessante a gente dizer isso aí. E essas nomenclaturas, na verdade, elas são interessantes para a gente compreender. Porque o foco é o assédio, seja ele qual for, né, o assédio, assim, mas a cartilha ela traz essa compreensão. E o assédio institucional. Bom, o que é o assédio institucional? A empresa fazendo assédio com o colaborador? Não necessariamente. É que a empresa ela tem maneiras, ela tem propósito que permite que os gestores acabam fazendo, né, essa... Eu até ia te perguntar como isso acontece na prática, né, mesmo, essa questão do assédio institucional. Né? Não, é muito interessante isso, porque eu me lembro que, assim, acho que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, teve uma reportagem no Fantástico que falava justamente sobre isso, uma grande empresa de bebida
ela tinha, os funcionários colocaram na justiça e ganharam, né? Porque a empresa, né? Daí foi o assédio institucional. Os caras que não alcançavam as metas tinham que pagar prendas. Subir numa mesa e dançar a dança da galinha, imitar não sei o quê. Então, assim, aquilo ali, né, é um exemplo típico, né, do assédio institucional. Né? Vou te relatar um que né, a gente acaba percorrendo, né, Adriano, muitos ambientes de trabalho. Querendo ou não, a gente está dentro de clientes a todo momento. Né? E de várias realidades, de diversos portes e segmentos. Que são inúmeros mesmo. E a intenção é isso, cada vez se estender mais, né? E a gente vê muita coisa. Esses dias eu tive num cliente onde eles tinham como prática a equipe, né, vamos dizer assim, os colaboradores entre si, de fazer, como eu vou dizer assim, algumas pegadinhas com quem estava de aniversário. Eu vou te falar de um absurdo que eu achei, que eles amarraram um cara com fita tape numa cadeira e suspenderam a cadeira numa talha. Meu Deus. E deixaram ele lá. Deixaram ele lá no horário de almoço. Que loucura. Né? Então, e aí eu fui comentar com a supervisão ali, com a gerência, e que os colaboradores tinham relatado isso, né? E que o rapaz tinha ficado bem desconfortável, tinha bem pouco tempo de empresa e tudo mais. Sim. E aí eles se posicionaram de uma forma assim, mas isso é uma brincadeira, para deixar o ambiente mais leve. Isso já teve situações até mais críticas. A gente pede para o pessoal pegar um pouco mais leve e tal. Isso seria exatamente um exemplo de assédio institucional. Então, porque a instituição está permitindo e dando aval que isso ocorra, né? Não, com certeza, com certeza. E eu me lembro também de uma empresa onde tinha funcionários novos que entravam, porque quando o cara entra novo numa empresa, imagina, né? A gente fica assim, né? Nervoso, aquela ansiedade, bate aquele frio na barriga. E o cara nem olha pro lado, às vezes, né? E aí era uma linha de produção também, Felipe, onde eles trabalhavam com tinta. E aí o que eles faziam? Era um ambiente com alto ruído, então eles usavam os abafadores e usavam luvas e passavam numa cabine de pintura. Aí os novos, porque quando o cara é novo na empresa, uma linha de produção, nem olha pro lado. Claro. E aí quando vê, ele recebia uma luvada na cabeça, molhavam com borra de tinta, enfim. Então aquilo ali, brincadeira, né? Brincadeira. Né? Passou do limite, já não é mais brincadeira. Isso já é uma agressão, né? É um assédio com agressão, né? Exatamente. Então, assim, né, são questões que parecia, né? A gente olhar 20 anos atrás, 10 anos atrás, parece brincadeira, mas hoje não tem mais como a gente aceitar isso dentro das instituições. É inadmissível, né? Não, daí, né? Por isso, né, é assédio. Mas cabe à empresa, e a gente vai falar um pouquinho disso mais à frente, a instituição, a ela demonstrar isso de uma forma bem clara para seus liderados ali, né? Que isso não é permitido, que não é o tipo de cultura que a empresa quer. Eu acho que aí é um dos fatores ali que a gente sabe que tem que ter um planejamento e uma estrutura para que a empresa comece a treinar os seus colaboradores, a sua liderança, e vem da alta direção de cima para baixo, né? Para mostrar que aquilo não é a política aceitável mais, né? Exato. Se um dia até foi, e eu acredito, né, Adriano, tu deve, acho que concordar comigo, que a grande dificuldade está nas empresas que estão quebrando paradigmas, né? Que tinham isso como aceitável. Exato. E que agora vão ter que demonstrar que, né, de uma forma muito clara, que não é mais aceitável esse tipo de tratamentos, né? E os líderes têm papel fundamental nesse processo, né? Por isso eu acho que a importância, assim, das empresas também darem conta disso, assim, de preparar o líder com essas informações, preparar o líder com treinamento, né? Tu sabe, eu fui dar um treinamento sobre assédio numa empresa, acho que umas 50 pessoas assistindo, assim, né, participando ali, e aí, porque a cartilha diz que apelido é assédio, né? E aí tu vai assim, mas apelido é assédio, mas, né, pega um chão de fábrica, né, tem apelido, um monte de apelido. E aí começaram, daí eu falei, apelido tá aqui na cartilha, né? Mostrei a cartilha, apelido é assédio. Aí um gritou lá, e aí jacaré, não vou mais poder te chamar de jacaré, né? Assim foi daí eu falei, mas quem é o jacaré? Daí ele levantou, mas o senhor permite que chamem de jacaré?
Aí ele assim, meu filho, eu tenho 25 anos de empresa, e daí ele fez assim, ó, quem sabe o meu nome? Pouquíssimo sabia. Ninguém sabia o nome dele, Felipe, ninguém sabia, né? E aí ele assim, todo mundo me chama pro Jacaré, tá, mas o senhor se incomoda? Não, tudo tranquilo. Aí não, então, ok, é assédio isso? Não, porque porque não causou incômodo, não claro. tá se sentindo incomodada com isso, É, né? só que daí na mesma galera que tava ali, um se levantou e falou assim, eu quero falar. O pessoal me chama de negrão. E aí, é assédio ou não? Aí eu falei, tá, mas tu se incomoda com isso? Daí a resposta dele foi o seguinte, Felipe. Acho que tu vai lembrar, tava nesse treinamento. Tá. A resposta dele foi o seguinte, ó. Não, os meus amigos podem me chamar. As pessoas que eu não conheço, aí eu vou ficar bravo. Então, assim, vocês percebem como é complexo isso. né? Muito. Então a gente, né, a gente tem que criar, né, políticas claras para que isso realmente não aconteça, porque, né? Um bom exemplo, né, Adriano? Acho que tu vai lembrar, nós não vamos aqui citar nomes das instituições, mesmo pontos positivos e negativos, não vamos ficar na neutralidade. Mas nós temos um cliente onde ele fez uma política lá que, se o Adriano ele tem um apelido e ele dá um consentimento que ele pode ser chamado por aquele determinado apelido, ela coloca no crachá, embaixo do nome, o apelido. Que legal. Né? Boa estratégia mesmo. Muito legal. Uma boa prática que a gente até está sugerindo para outros clientes. Legal, só que a partir do momento que tu faz aquela, né, tu dá a autorização, né, ele vai declarar ali por escrito que ele quer que o apelido dele, né, contenha lá no crachá, né, ninguém que chame ele pelo apelido, ele pode se ofender. E aí teve um colaborador, né, que ele foi no RH para fazer essa autodeclaração lá, né, e aí, porque eles pegaram um processo em andamento, né, tanto colaboradores que estavam entrando, quanto aqueles que já eram do ambiente, né, e aí ele falou assim, não, o meu apelido não me lembro lá qual que era o apelido dele, mas eu só quero deixar como uma observação aqui, que o meu líder não pode me chamar pelo apelido. Demais, todo mundo pode. Complicou. Deus, daí complicou o mente de campo. Tava muito bom, mas até então tava muito bom pra ser verdade. E olha, como fazer nessa situação, né? Muito, me diz o que fazer e qual atitude a empresa tem que realmente deixar bem claro para ele que a partir do momento que ele está declarando que ele não se sente ofendido, ele é num geral, né? Claro. E neste caso tem que ser o 8 ou 80 mesmo. Né? A minha situação do exemplo que eu dei, meus amigos podem me chamar mais de outro. Então complicado. Não vai no crachá. Exato, E a partir disso... Então não permite para ninguém, então, né? Porque não tem como separar, não tem como fazer isso, né? Com certeza. Bom, e Adriano, agora a questão do assédio sexual, né? Um ponto extremamente importante, muito delicado, né? Eu falo nisso também porque... Provavelmente, assim, o assédio sexual para as mulheres, eu acredito que seja mais comum, né, digamos assim. Não sei também se eu estou certa ou não. Embora, né, hoje tenham outros dados, mas eu acredito que para mulheres, geralmente, acho que é o assédio que incomoda um pouco mais, né? Então, assim, dentro do ambiente de trabalho, muitas pessoas ainda têm essa dificuldade também de identificar, né? Às vezes é um elogio, né? Às vezes, elogia a roupa, elogia a maquiagem. Mas até pega onde... na mão. Isso, pega na mão, ou dá um abraço um pouco mais apertado. Então, assim, até onde identificar, né? Como que eu consigo perceber que aquilo ali já não é mais um simples elogio e já tá passando daquela linha, né? Já está virando uma gentileza, né? Isso. Sabe que nesse ponto, assim, eu acho que tem muito a ver com o limite que a gente tava falando do assédio moral também, né? As pessoas têm que compreender que o não é não. O não é não. Eu até tava conversando esses dias com um grupo de amigos e falando, tá, mas se tudo for assédio, eu sou uma pessoa solteira, eu vou pra balada. E aí eu me interessei por uma outra pessoa. Eu vou chegar nela e aí ela vai dizer, só porque eu cheguei, ela vai dizer que é assédio? Como é que funciona isso? Né? Então eu acho que tá muito ligado ao não. Né? No momento que eu coloquei a mão em ti e tu disse, Adriano, eu não gosto desse toque, isso não me faz bem, é desconfortável pra mim. Eu tenho que aceitar isso. Agora, se eu persistir com isso, bom, daí tu tem
E olha só o que diz aqui a cartilha do Supremo. Assédio sexual é toda conduta indesejada de natureza sexual que restringe a liberdade sexual da vítima. E aí aqui o Supremo dá exemplos. Insinuações explícitas ou veladas de caráter sexual. Gestos ou palavras escritas ou falas de duplo sentido. Conversas indesejáveis sobre sexo. Narração de piadas. Né? Quantas? Imagina. Eu gosto de brincar, aquele programa que tinha o Cacete Planeta, ia ter... Nossa! Ia ser, né? Não ia conseguir fazer né? Porque faziam piadas. Sim. Então, assim, até as piadas, né? Então, é tudo... eu acho que se for desconfortável para ti, tá gerando assédio. Sim. Eu tive numa situação também, uma colega, daquelas brincalhonas, daquelas fanfarronas. Claro. E o estagiário, e ela vivia contando piadas no ambiente. Todo mundo ria, brincava ali. Só que um estagiário denunciou ela. Falou que estava se sentindo assediado por ela. E aí, né, teve toda a polêmica, ela teve que responder, teve que, né, advogado, todo o processo, né? Enfim, aquilo que era confortável para alguns, para vários, mas para um, no ambiente tinha ali 10 pessoas no ambiente, para pro estagiário, não, ele se sentiu ok. Então, assim, né? Então, também é muito complexo isso, mas está muito ligado, talvez, ao limite, ao eu dar o limite. Sim. Né? Sim. Até uma dúvida que eu acho que ela é bem comum, né? Que essa caracterização do assédio sexual ela tem que ocorrer por várias vezes. Tem uma diferença entre a caracterização do sexual por o moral em níveis de caracterização, né? Muito boa pergunta, Felipe. Porque o assédio moral ele tem que ser repetidamente. Né? Tem que repetir várias vezes para a mesma pessoa. Tem que, né? Então tem que ter justificativa ali. O assédio sexual não, basta apenas uma ação, já pode ser considerado. Né? Até aqui, ó, a reiteração de conduta não é imprescindível para a caracterização do assédio sexual. Um único ato pode ser suficientemente grave para atingir a honra, a dignidade e a moral da vítima. Né? Então tá bem claro, essa cartilha, essa cartilha não é segredo para ninguém, é só tu ir no Google, buscar ali a cartilha de assédio, assédio do trabalho, acho que tá até o assédio, no Google ali, assédio do Tribunal Superior do Trabalho, vai ter na íntegra essa cartilha, qualquer um pode ter, é muito acessível, e vão ler aqui, né, umas informações muito claras, Sim. muito claras em relação a isso. Essa questão do assédio sexual que nem tu falou ali, a pessoa ela tem que colocar um limite. Isso, exatamente. Deixar bem claro, não quero, não gosto, não permito, não quero que aconteça mais. Deixar bem claro, a partir da próxima vez que acontecer de fato, já é caracterizado como um assédio sexual. Exato. Claro que a gente tá falando, né, Margeli, no assédio que assim, tipo assim, que nem diz aqui, tocar, um toque pode ser, mas o assédio explícito, pô, daí na hora, né, não tem como, se o cara assediou no ônibus, daí o cara tá ali no ônibus, o cara tá assediando, pô, daí não tem como, né? Isso não tem, mas assim, a gente tá falando no que né, que não é tão explícito assim, né? Então, isso é importante. E muitas vítimas, né, desse assédio, elas acabam ficando em silêncio muitas vezes, né? Elas, às vezes até por medo, né, por exemplo, no ambiente de trabalho. Até por culpa, muitas vezes. Por culpa, por medo. Ai, será que foi eu? Se sente culpada, né? Será que foi eu que, né, dei a entender que ele poderia, né, me abraçar? Enfim, né, inúmeros fatores. Então as pessoas às vezes acabam ficando em silêncio, né? Claro. Falta de conhecimento também, né? E aí acontece uma coisa fantástica, né, que a gente chama assim de efeito manada. Vocês podem ver assim, quando saiu na mídia, por exemplo, o cara assediou assediou uma pessoa. Sim. Ali aparece 10, 11 pessoas. Sim, a partir do momento que uma pessoa toma coragem de denunciar, aparece. Comum, e geralmente comum. São várias pessoas, né? Que nem médicos também, que a gente vê muito agora, né? Ultimamente, médicos na mídia de consulta. Mas que aí elas começam a correlacionar o que foi vivido naquele determinado momento lá. Pô, então será que o Adriano está sendo acusado de assédio?
eu tive com ele e eu Aconteceram às vezes uma passou comigo situação algumas situações Aham. semelhantes, né? E até mesmo ela não tinha identificado como como um que ela assédio. estava sendo assediada Sim, naquele momento, né? Sim, E a sim. partir do momento que um abre, aí começa, feito manada mesmo. Feito como tu manada. disse. Faz uma reflexão e a pessoa, É. então eu passei por esse tipo de assédio também. Exato, exatamente, né? Sabe que nós falando... Quanto tempo faz que a gente está falando sobre assédio, né, Felipe? Nas empresas já, né? Nos cursos de CIPA. E daí a gente falando, assim, nos grupos também, quando a gente tá num churrasco em casa, né? Vem esse assunto, porque a gente acaba falando, porque trabalhando nessas questões. Sim. E aí E o pessoal vem acaba nos perguntando muito exato. também, né? E aí me chamou a atenção uma amiga minha. Ela falou assim, bah, Adriano, sabe que eu fico em dúvida, assim. Aí ela falou, será que isso aqui é assédio? Daí mostrou o telefone dele, o meu gestor. Ele fala, oi, princesa, como é que tu tá? Oi, linda, tu pode me alcançar, não sei o quê, oi. E aí, né? Complicado. Pois é, será E que aí, é mas assédio? será que ele faz isso com todas? Exatamente. Foi a pergunta que eu ele fiz pra manda ela. esse tipo de vamos dizer assim, de mensagem para mais outras colaboradoras. É um jeito num todo do cara. Mas mudaria? Será isso? Eu hoje, quando tu de percepção acaba... de assédio? Me corrija, Pois é, Adriano, mas quando tu direciona somente para uma pessoa, né? A partir do momento que tu tem várias pessoas no mesmo ambiente, eu vou usar a terminologia que eu tô me policiando muito. Eu usava e acabo não usando mais, né? Mas o querida, né? Muito comum, né? Querida é muito comum. Sabe? Aham. Então, a gente agora... Eu tô procurando ser o mais frio possível. Aham. A gente acaba tendo que se policiar muito, né? Em alguns... Muito, né? muito. Até mesmo na questão Um muitas abraço, um vezes, abraço. cumprimentar, Aham, né? aham. Nós homens, eu acho que a gente que tem que tomar mais este cuidado ainda, né? Aham. Para não ser mal interpretado. E não é Exato. fácil. Né? E tem muitas empresas que a gente vai e que realmente, pô, a gente estende a mão ali para a pessoa. Né? E aí, por muitas vezes, a pessoa se sente mais à vontade, né? Acaba te puxando para te dar um beijo ali, um abraço. E então tu vai deixando o limite, e aí sempre, né? Principalmente com as mulheres, né? Exato. Sim. E eu acho que isso é um grande desafio, realmente, né? Desafiador. Eu perguntei pra ela daí, Margélia, assim, tá, mas tu se sente desconfortável com isso? Ela falou, no começo não, mas agora tá. Ó, então fica atento. Levantou a bandeirinha amarela, Atenção, então fica. né? Exato, então Daqui a fica pouco atento. começa que- então a Pô, tomar atitudes e dizer exato, que não gosta, não se sente confortável, né? Perfeito, Me exato. chama pelo nome. Isso, enfim, né? E aí eu acho que a partir do momento que balizou, né? Que apontou ali, como tu disse, o não é não, Que né? se sentiu A incomodado. partir dali né? eu deixei bem claro que, né, eu não quero que aquilo ocorra novamente. A partir do momento que ocorreu novamente, está caracterizado. Não, acho interessante. Olha só, uma coisa interessante aqui, ó. O assédio sexual atenta contra a liberdade sexual da pessoa, enquanto que o assédio moral atenta contra a dignidade psíquica da pessoa. Olha que interessante isso, né? Então, não é raro, a gente já falou aqui, que as vítimas sofram ambos. São assediadas sexualmente e, como consequência de rejeição das investidas do agressor, são assediadas moralmente. Né? Então, era o que a gente estava falando assim anteriormente. Exato, exatamente. Hoje, né, com toda essa questão, então, da nova descrição da NR1, né? O pessoal chama nova NR1. O pessoal ainda tá meio perdido. Várias Sim. terminologias, né? E aí tem que fazer o levantamento dos riscos psicossociais. É um trabalho aí que a gente está, né, intensamente trabalhando hoje, nessa data de hoje, né? O tão famoso dia 26 de maio de 2026, né, Adriano? Que muitas empresas acabaram, né, deixando para a última hora, Sim, achando sim. que ia ser adiado novamente essa questão da caracterização, da identificação, né, do levantamento dos riscos psicossociais nas empresas, né? E não foi prorrogado. Sim, está valendo. Então, a partir da meia-noite, né, quem Já fez, está valendo, né? quem acabou não fazendo até agora vai ter que realmente correr para fazer o quanto antes. E esse assunto ele vem, Tá ligado, né? na verdade, tá Foi o que eu tudo falei, uma interligado, caminhada, né, Felipe? Começou ali com a cartilha do assédio, depois incluiu na CIPA, agora, né, veio esse pulo da NR1. Então, assim, tá tudo interligado e tudo é saúde mental. O que eu venho falando bastante e transmito também para a Margélia, que está bem à frente do nosso setor comercial, e muitas vezes falando diretamente junto com os clientes, né, Sim. com a nossa equipe lá do setor comercial. Qual que é o grande
vamos dizer, a grande dificuldade e o grande desafio do empresário, vamos assim, tomar a decisão de investir num relatório, realmente num diagnóstico que aponte para ele como é que está o cenário do ambiente laboral dele, né? Eu, como empreendedor, eu quero saber se os meus líderes, se os meus gestores estão lá, de uma certa forma, assediando os seus liderados, se eles estão fazendo uma conduta que não condiz com a política que eu quero implementar dentro da minha empresa. E eu acho que, vamos dizer assim, o grande pecado e o grande problema, vamos dizer assim, é não saber essa informação. Ter a informação vai nos deixar, de certa forma, preocupados. E a gente tem que ficar realmente, como empreendedor, preocupado. Mas e aí, como eu vou agir? Qual é o plano de ação agora? Como é que eu vou tratar desses assuntos? Porque é um assunto que ele realmente está... ele veio para ficar. Esses dias um cliente também me perguntou lá, mas eu posso instituir a CIPA e não chamar ela de CIPA-A? Né? Realmente, a NR5 ela não incluiu o A mais lá, né? Esclarece para nós aí, Felipe, o que é CIPA e CIPA-A. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Isso aí. Né? A partir de 2022 que tornou-se obrigatório. Antes a questão do assédio não estava incluída. E aí, como não mudou na sigla, né? Então não é CIPA-A. Nós temos muitos clientes lá que acabaram assumindo essa identificação lá na sigla. E achei muito interessante, porque já, né, antes era CIPA, agora incluíram um A mais, que quer dizer o A mais, exatamente para intensificar essa questão que o assédio está incluso também nas demandas da CIPA, né? Eu acho que essa foi a grande mudança que aconteceu, né? Além da nomenclatura, a CIPA ainda ela traz os pilares, né? O que a empresa tem que fazer. Então a empresa tem que identificar, a empresa tem que mapear, a empresa tem que criar os canais de denúncia, um comitê de ética. Então, assim, são os planos de ação que a empresa trabalhar precisa... a prevenção, né? Fazer campanhas. E aí tem aí, né? Já deixa aqui né, quicando essa bola aí que dia 2 de maio, né, tá relacionado a isso, então que as empresas comecem a fazer no mês de maio campanhas de prevenção ao assédio. Sim, né? Então, que pode ser sim o mês de maio um dos principais momentos de se falar sobre esse assunto que é tão importante, mas que durante todo o ano ela vai ter que estar com um trabalho, vamos dizer assim, contínuo, né? Um PDCA. Perfeito. Até alguns clientes perguntam, né? Mas essa nova atualização da NR1 é só agora que precisa fazer, né? Não vai precisar mais ser feito, não. É uma ação que daqui para frente ela vai se tornar comum, ela vai ser contínua, ela vai ser para monitorar, para avaliar. Se levar em consideração que ela está dentro do PGR, anualmente que é feito nessa avaliação. O PGR hoje tem uma atualização a cada 2 anos. É um documento, mas eu costumo dizer, e a gente fala muito isso lá na empresa, que o PGR ele é um documento vivo. Né? E vivo em qual sentido? Né? Hoje eu tenho, vamos lá, determinados X números de setores, GHE, grupos homogêneos de exposição. Tenho 10. Aí, a partir do mês que vem, eu vou estar incluindo um novo setor dentro da minha organização. Vou criar lá um setor de expedição que eu não tinha. Vou criar lá o GHE 11. Bom, dentro disso, esse já é um motivo de eu fazer uma atualização. Claro, depois de um certo de um certo tempo daquela atividade estar sendo desenvolvida na empresa, né? Também não adianta eu criar um setor novo, com pessoas novas, estou integrando novas pessoas ali, e já logo ali avaliar se eu estou com alguma questão, né, de risco psicossocial naquele determinado GLE. Tem um tempo para deixar que a atividade ocorra, e aí após, né, esse período, e isso hoje não está nem na própria cartilha do Ministério do Trabalho, né? Bem claro como tem que se fazer. O que a gente vem dizendo hoje é que a gente vai ter que manter uma atualização, né? E que muito essa periodicidade dessa atualização ela vai vir muito em relação aos resultados que foram levantados nesse primeiro momento. Tudo vai depender, né, de como vai estar. No mínimo anual. No mínimo anualmente. Né, nós estamos sugerindo dessa forma, né, Adriano, mas a gente entende, a gente já teve clientes
que lá em outubro de 2024, quando foi lançado, né, esse assunto em primeira mão, já se preocuparam em fazer e vieram atualizando de 6 em 6 meses, uns cases Olha muito aí, positivos. que legal. E que Bacana. hoje estão com um cenário totalmente diferente do que eles tinham lá em outubro de 2024. Olha só que São evolução. É isso, né? Essa é a empresas ideia. que realmente se prepararam. É trabalhar na prevenção, né? Claro. E monitorando para não deixar acontecer Exato. alguma coisa mais grave, Isso aí, né? perfeito. Que nem essa questão, então, da saúde mental ali no ambiente de trabalho, né? A gente percebe, assim, que não é logo que inicia. A gente vai sentindo aos poucos, né? É uma baixa na produtividade, é um Perfeito. desânimo, um cansaço. Então, Desmotivação. ela começa aos poucos, né? A Perfeito. ser afetada, né? Sim. Conta um pouquinho para nós como Pode perceber. Ela dá alguns sinais, né? A irritabilidade aumenta, a distração, às vezes tu quer dormir muito, né? O teu corpo tá cansado, mas tu não consegue dormir, ou tu pode dormir 12 horas às vezes e não descansa. Eu gosto sempre de dizer que o cansaço físico ele é diferente do cansaço mental. O cansaço físico é tipo assim, tu descarrega um caminhão de areia, né? Tu vai estar, né? O teu corpo vai estar cansadérrimo. Só que daí tu dorme, no outro dia tá legal, Tu tá perfeito, novo. tu descansou. Sim. Sim. Agora, o cansaço mental, não. Quanto mais tu Exatamente. dorme, mais tu quer dormir. E, né, parece que é um cansaço que não te satisfaz. Né? Sim. O Então, pessoal brinca muito comigo e me pergunta muito, como é que tu fica tão envolvido em tantos assuntos? É o piquete da tua família, É a Preseg é a Med, Preseg Med, é a família. é as questões da família, é o centro espírita, são vários assuntos, mas eu falo muito, e até indo nessa linha da questão do Prevenção, exercício emocional, né? Fisicamente, muitas vezes eu tô mais esgotado. Por causa dessas várias atribuições que eu acabo adquirindo, vamos dizer assim. Mas eu sei que emocionalmente, psicologicamente, aquilo ali tá me ajudando. Eu ir lá pro piquete e bater martelo lá para pregar uma costaneira, me ajuda emocionalmente. Claro, não, é legal isso. E é importante... Acho que as válvulas de escape Não, é cada um deve importante ter, né? a gente cuidar da nossa saúde, porque a gente percebe assim, ó, às vezes as pessoas dão muita demanda no trabalho e esquecem da vida social, da vida pessoal, né? Então assim, a gente precisa, nós somos um todo, né? Como a gente falou anteriormente, não tem como um armarinho ali, então nós somos um todo. Eu gosto muito de uma ferramenta chamada Roda da Vida. Essa Roda da Vida, qualquer um, é só botar no Google ali, Roda da Vida. É muito interessante. É muito né? legal, porque daí tu vai avaliando, assim, porque quando eu pergunto, como é que tu tá? Felipe, como é que tu tá? Tô bem, eu tô mal, eu tô mais ou menos. Mas agora na Roda da Vida tu consegue ter um olhar melhor em qual a área da tua vida que tu tá mais ou menos e qual Fica área bem claro ali, né? Começa porque tu pontua de 0 a 10, como é que tá a tua vida pessoal, como é que tá a tua vida amorosa, como é que tá a tua família, como é que tá teus hobbies, tua vida social, teu trabalho, tua vida financeira. Então tu começa a enxergar de uma forma diferente quando tu coloca num papel aquilo ali. Até pra gente ver o que eu posso melhorar. Sim. Né? Qual é o plano de ação que eu posso fazer na minha vida, né? Talvez muitas vezes a questão do trabalho tá muito bem. Exato. Mas perfeito. aí o meu particular lá, o dentro de casa, muitas vezes não está. E isso pode estar depois me contaminando lá pro ambiente de trabalho. E vice-versa, né? Perfeito. Sim. E tu sabe assim, ó, saiu um dado muito interessante. 10% da população brasileira está com ansiedade. 10% nós estamos falando aí em 21 milhões de pessoas. É muito. É muita gente, né? Muita É gente muita, mesmo. é Então, muita assim, gente. né, a gente tem que cuidar. É muito preocupante, realmente. Então é aí que a gente vê realmente a importância, então, de trazer essa preocupação da saúde mental no ambiente profissional, né? Não é só no ambiente familiar, no ambiente pessoal, social. A gente tem que trazer, então, para as organizações olharem com um olhar diferente, né? E implementarem políticas ali para a gente poder, né, prevenir isso. Porque não é um problema individual. Não. Eu acho que é uma responsabilidade de todos, né? Assim. Como a gente falou anteriormente, eu acho que é um combo. Né? E as empresas também têm as responsabilidades. Nós também. Eu não sou filósofo, mas eu gosto muito das questões filosóficas, assim, né? Qual o sentido da tua vida? O que tu tá fazendo aqui? Esse trabalho que tu tá fazendo, ele é prazeroso para ti?
mas eu preciso financeiramente, ok, mas financeiramente corresponde né, ao teu psicológico, né? Então, como isso, assim? Então, eu acho que cabe a gente, nós, como pessoa, fazer essa identificação, pensar de uma forma ter um olhar mais humano, né? Primeiro que nós não somos super-heróis. Exato. Né? Então nós não somos super-heróis, nós temos limites, temos limitações e às vezes a gente sim tem que fazer escolhas. Às vezes escolhas difíceis, né? Às vezes escolhas difíceis, mas a gente precisa fazer, né? Essas escolhas. Hoje a gente vê que talvez não tenha uma clareza muito, não tá bem claro para uma grande maioria dos empresários aí. E eu falando, como a gente fala muito com o empresário no dia a dia, né? Qual é o seu papel, né? O seu papel como empresa nessa questão da prevenção, né? Da saúde mental dos seus colaboradores. Esses dias um empresário me colocou uma situação, mas o cara ele vem doente de outros ambientes laborais, e aí eu contrato. E então a gente tem que verificar realmente, mas lá na contratação, lá no teu processo seletivo, tu conseguiu fazer um bom processo para identificar que esse colaborador que tu estava admitindo, ele poderia estar adoecido e já vir contaminado, né? E o teu ambiente, ele vai agravar mais a condição psíquica daquele colaborador, ou talvez ali no teu ambiente é um ambiente onde ele possa vir até se curar. Tu acredita nisso, Adriano? Claro. Olha que interessante, né, Felipe? A gente tem assunto aqui para ficar até a meia-noite aqui. Nossa, porque, né, a saúde mental, ela vai indo para um lado, vai indo para outro. Agora vamos ter que dividindo, né? Agora tu falou em vários podcasts. Agora tu falou. Fica tranquilo que tu vai ser convidado mais vezes, né? Agora a questão que tu falou sobre né, como a escolha do profissional, né? E as empresas hoje, né? Claro, existem vários modelos de tu buscar esse profissional, assim. Mas se a gente for para pensar tecnicamente, é muito simples a gente saber se o cara é bom tecnicamente. Ele aplica uma prova. Sim. Né? Cara, tô contratando um técnico em mecânica. Tá, então tu me desmonta aqui esse motor, tá, ele vai ali, vai desmontar. Tecnicamente é perfeito. Mas agora, né, a parte comportamental, a parte emocional, como que eu vou saber? Então as ferramentas são usadas, mas não garante 100% como olhar técnico, né? Sim. Então, assim, é interessante isso que tu traz, né? Como que eu vou saber se o cara tá vindo já adoecido? Porque numa entrevista de emprego, tu vai falar o que o entrevistador quer escutar, tu não vai falar. Estão se vendendo, claro, né? A gente claro, fala isso, né? Claro. A gente está vendendo a empresa para aquele determinado colaborador. Ele está se vendendo para a empresa também. Sim. Né? E às vezes em momentos são realmente difíceis de perceber algumas coisas, né? A parte comportamental é muito difícil de se... Mas e aí, Margélio, o que a gente, para ir finalizando, assim, e como a gente falou, né, poderíamos estar aqui falando... Nossa, é um assunto muito amplo, por muitas horas, tem né? muita coisa para ser discutida. A gente deve estar fazendo uma propaganda, né, Adriano? A gente ministra um treinamento hoje, que a gente tanto pode aplicar para liderança, autodireção e, né, gerentes, que vai de uma carga horária de 4 até 8 horas, né, só falando sobre essa questão, da prevenção da saúde mental, das metodologias e como a gente pode ir aplicando e melhorando os ambientes de trabalho, e assim como, né, para os demais colaboradores também. E isso é uma coisa que não fica somente num treinamento, mas eu acho que o treinamento ele é um primeiro passo, né? A gente sabe que ali a gente está, né, fazendo ali o diagnóstico dos riscos psicossociais, né, nos nossos clientes hoje. Monta todo um plano de ação e passa para eles ali várias ações que têm que ser tomadas após a aplicabilidade daquele diagnóstico. Identificamos lá os riscos. Bom, o que eu vou fazer agora para tratar... Qual vai ser o meu plano de ação para diminuir lá minimizar a probabilidade, a frequência daquele risco que a gente está expondo muitas vezes os colaboradores. E dentro de um planejamento estratégico ali, são muitas ações que devem ser feitas, né? Mas eu acho que já, assim, até como quebra de
de paradigmas dentro da empresa, a parte de capacitação, ela é um processo mais eu acho que é a possível. conscientização daí, né? A primeira etapa acho que é conscientizar, né? Eu acho que é falar, mostrar a importância e tentar conscientizar. Botar esse assunto em pauta, né? Isso. Ser claro, né? Acho que ser claro. E cara, treinamento, desenvolvimento de liderança é importantíssimo nesse processo, porque o líder também precisa, é o líder que está ali no dia a dia, é o líder que vai olhar a pessoa e vai perceber se o seu colaborador, hoje ele não está legal, hoje ele está mais ou menos, hoje, né, o que está acontecendo no ambiente. Então os líderes têm que estar preparados, né, para esse processo todo. Exato. Então, estamos chegando já no final, né, do nosso primeiro podcast, primeiro de muitos, né? Se Deus quiser. E então, pra gente encerrar, assim, uma mensagem que tu diria hoje aí no dia da implantação, então, da nova atualização da NR1, sobre aí a saúde mental no ambiente profissional, uma mensagem para as empresas. A prevenção do assédio, né? Que são assuntos que estão interligados. Né? Eu, na verdade, eu quero deixar 2 mensagens. Né? Ótimo. A primeira mensagem é que assim, que a gente não esqueça que por trás de todo profissional, está o ser humano, está a pessoa, o indivíduo que pensa, que sente, que age, que tem emoções, que tem emoções, muitas emoções, né? E eu gosto de dizer que as emoções são normais, né? Frustração, medo, irritação. Agora, o que a gente fazer com isso é que é o grande diferencial. Então, acho que essa é a primeira mensagem. Assim, não, as metas são importantes, muito importantes mesmo. Mas a nossa saúde mental, ela é muito mais. Essa é a primeira. E a segunda é para os líderes, para os gestores. Eu gosto muito de uma frase do Jung, que, claro, ele é um terapeuta, né? Mas que serve para todos os gestores, todos os líderes, que é o seguinte: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao se defrontar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Perfeito. Eu acho que se a gente, né, manter isso, eu acho que resume tudo que a gente está falando, né? Que é esse respeito com o outro, com o indivíduo, né? Perfeito. Então, finalizando, né, Margeli, agradecemos muito a tua participação aqui nesse primeiro momento. Acho que a gente escolheu a dedo e tem inúmeras pessoas aí que a gente vai trazer para esses momentos. Legal. Mas tu, Adriano, é um cara que, como eu já te falei, a gente tá cada vez se relacionando mais, tá fazendo parte da equipe da Preseg Média, né? Orgulho. E cada vez com uma intensidade cada vez maior, né? Porque é um assunto que realmente a gente sabe que há uma necessidade muito grande para os nossos clientes. E vão vir outros momentos, né? Então, dizer para o pessoal aí nos acompanhar nas redes daqui sociais. Pra frente só vai agora. No YouTube. A gente foi dada a largada, né? Demorou um pouquinho, né? Para dar esse primeiro passo, mas é bem importante. É importante. A gente, né, fica muito feliz de te ter aqui nesse primeiro momento. Obrigado. E contamos contigo aí para os próximos. Bacana, legal. Obrigada. Eu que agradeço. Tá joia. Valeu. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem com todas as pessoas que vocês acham importante. Até os próximos episódios.